Bem-vindo, meus brilhantes! Vamos continuar o nosso estudo. Está babado o estudo dessa semana. E nós vamos continuar falando sobre Nibiru. Jean, que já acha isso? Vai ver os outros vídeos. Eu não vou ficar repetindo, por isso que tem os vídeos que ficam salvos para vocês acompanharem na telinha todo o nosso estudo. Certo? Bora! O problema atmosférico de Nibiru. De acordo com os registros sumérios, aproximadamente 430 mil, talvez 450 mil anos atrás, os Néfilins começaram a ter problemas com seu planeta. Era um problema atmosférico muito parecido com o problema do ozônio que estamos tendo atualmente. E seus cientistas decidiram sobre uma solução semelhante ao que os nossos cientistas consideraram. Os nossos cientistas pensaram em colocar partículas de poeira na camada de ozônio para filtrar os raios de sol. A órbita de Nibiru os levava a uma distância tão grande do Sol que eles precisavam reter o calor. Então, decidiram colocar partículas de ouro na atmosfera superior do planeta, a qual refletiria a luz e a temperatura de volta como um espelho. Eles planejaram conseguir grandes quantidades de ouro, pulverizá-lo e suspendê-lo no espaço acima do planeta. Ainda assim, é verdade que falavam sobre assuntos que parecem contemporâneos. Seres humanos antigos comentam sobre ETs e ciência sofisticada. Isso não é a jornada nas estrelas ou ficção científica, é real. O que eles disseram é bem impressionante e é por isso que está demorando tanto para chegar ao conhecimento do público geral. Os Néfilins tinham a capacidade de viajar pelo espaço, embora não estivessem na época tão avançados como estamos hoje, ao que parece. Os registros sumérios mostram-nos que suas naves espaciais com chamas saindo de trás, naves com foguetes. Essa é uma viagem espacial inicial, não sofisticada. Na verdade, eles eram tão primitivos que precisavam esperar até que Nibiru se aproximasse bastante da Terra para poder fazer viagens entre os dois planetas. Então, eles não podiam simplesmente decolar com antecedência, precisavam esperar até estarem bem próximos. Acredito que, uma vez que não fossem capazes de sair do sistema solar, os Néfilins pesquisaram todos os planetas daqui e descobriram que a Terra tinha grande quantidade de ouro. Então, enviaram uma equipe para cá há mais de 400 mil anos, com um único propósito: minerar ouro. Os Néfilins vieram à Terra, eram chefiados por 12 representantes, que eram como chefes, mas cerca de 600 trabalhadores que vinham realmente escavar o ouro e cerca de 300 que permaneciam em órbita na nave-mãe. Inicialmente, a gente está mandando esse babado estelar, tá? Eles foram para a região onde atualmente se situa o Iraque e começaram a se estabelecer e construir as suas cidades. Mas não foi ali que mineraram o ouro. Em busca do ouro, eles se dirigiram para um vale específico do sudeste da África. Um dos 12, cujo nome era El-Enlil, era o líder dos mineiros. Eles foram às profundezas da terra e cavaram grandes quantidades de ouro. Então, a cada 3.600 anos, quando Nibiru se aproximava, eles remetiam o ouro para o seu planeta de origem. Então, prosseguiam as escavações enquanto Nibiru continuava a seguir pela sua órbita. De acordo com os registros sumérios, eles cavaram por muito tempo, cerca de 100 mil a 150 mil anos, e depois aconteceu a rebelião dos Néfilins. Não concordo muito com as datas apresentadas por Sitchin sobre quando isso aconteceu. Ele as obteve não diretamente dos registros sumérios, mas calculando quanto tempo ele pensava que seria. Ele chegou a uma data de 300 mil anos atrás, para quando a rebelião aconteceu. Acredito que tenha sido mais próximo de 200 mil anos. A rebelião dos Nephilim é a origem da nossa raça. Pessoal, vocês estão entendendo que, na verdade, a gente está vendo tudo isso para entender a nossa origem? De onde viemos? Olha para onde remonta a nossa criação, 450 mil anos, gente. O babado de Nibiru, os Néfilins, tem tudo a ver com a criação da nossa espécie. Abra sua mente, meu bem. Abra sua mente. Em algum momento entre 300 e 200 mil anos atrás, os trabalhadores Néfilins rebelaram-se. Os registros sumérios contam com essa rebelião, comentam sobre essa rebelião com todas as minúcias. Os trabalhadores se rebelaram contra os chefes, não queriam continuar cavando nas minas.
Imagine os trabalhadores dizendo: cavamos este ouro há 150 mil anos, estamos cansados disso, vamos parar por aqui. Provavelmente isso durou praticamente um mês. A rebelião apresentava um problema para os chefes. Então, os 12 líderes se reuniram e decidiram o que fazer. Eles resolveram pegar uma determinada forma de vida que já tinha no planeta, a qual era, segundo entendi, uma dos primatas. Então eles pegaram o sangue dos primatas, misturaram com barro, depois pegaram o esperma de um dos jovens Nephilim e misturaram todo esse componente. A tabuleta realmente o descrevem como algo parecido com recipientes químicos, despejando algo de um frasco em outro para criar essa nova forma de vida. O plano deles era usar o DNA dos primatas e o próprio DNA para criarem uma raça mais avançada do que a Terra tinha na época, de modo que os Nephilims pudessem controlar essa nova raça com o único propósito de minerar ouro. Olha, a gente foi criado para trabalhar, tá vendo? Babado. De acordo com os registros originais sumérios, fomos criados para ser mineiros. Depois, como escravos para minerar o ouro. Esse era o nosso único propósito. E depois que minerasse o ouro que necessitavam para salvar o próprio planeta, a intenção deles era eliminar nossa raça e partir. Eles nem sequer pretendiam nos deixar viver. Agora, a maioria das pessoas que estão ouvindo essas histórias poderia pensar: não se pode tratar de nós, somos nobres demais para uma coisa dessa. Mas é isso que os registros escritos mais antigos da Terra dizem sobre a verdade. Lembrem-se que o sumério é a língua mais antiga conhecida no mundo, muito mais antiga do que a usada na Bíblia Sagrada e no Alcorão, embora parece que a Bíblia Sagrada nasceu das cinzas dos sumérios. O que a ciência tem descoberto é quase tão interessante. No exato lugar onde os registros sumérios afirmam ser o local onde minerávamos ouro, os arqueólogos encontraram minas de ouro. Essas antigas minas de ouro são datadas de antes de 100 mil anos. O que é realmente incrível é que um Homo sapiens, quer dizer nós, minerava ouro dentro dessas minas. Os nossos ossos foram encontrados lá. Aquelas minas de ouro foram escavadas pelo menos 100 mil anos atrás e foram datados seres humanos nessas minas de até 20 mil anos atrás. Ora, o que será que estávamos fazendo minerando ouro 100 mil anos atrás? Porque nós precisávamos de ouro. O ouro é um metal macio, não algo que pudesse ser usado como determinados outros metais. Ele não foi encontrado com muita frequência em artefatos antigos. Então, por que fazíamos e aonde iríamos com isso? Eva surgiu nas minas de ouro? Então existe a tão comentada teoria de Eva, que as pessoas tentam derrubar há muito tempo. Os cientistas retiraram um determinado componente da molécula do DNA e o sobrepuseram para mostrar qual teria vindo primeiro. E calcularam que as primeiras pessoas da humanidade viveram em algum momento entre 150 e 200 mil anos atrás. E essa primeira pessoa, quem chamava Eva, por acaso veio do exato vale em que os sumérios afirmam ter sido onde mineravam o ouro. Desde essa época, um cientista descartou essa teoria, porque há muitas outras maneiras de observar a origem do DNA. Mas ainda acho notável que essa teoria simplesmente indique o mesmo vale onde os registros sumérios dizem que tudo começou. A versão de Thoth sobre a nossa raça agora. Agora, vejamos o quanto a versão de Thoth é semelhante. Ele concorda com a tradição Melquisedeque, de que a nossa raça, em especial, não começou há 350 mil anos, como afirma Sitchin, mas exatamente há 2.207 anos. Ou 1998, né? Antes de Cristo. Ele diz que o povo original da nossa raça foi colocado em uma ilha localizada no largo da costa sudeste africano, chamada Gondwanalândia. Adoro mapas. Não sei se essa é a forma correta, Gondwanalândia. Não é importante, mas ficava nessa região. Eles foram colocados lá primeiramente para ser contidos e não saíssem. Quando evoluíram bastante para ser úteis, os Nephilims foram transportados para as regiões das Minas de África e para diversos outros lugares onde foram usados para minerar ouro e executar outros serviços. Assim, a raça original, os nossos ancestrais, desenvolveu-se e evoluiu-se na ilha de Gondwanaland por cerca de 50 a 70 mil anos, rastreando a linhagem humana até uma Eva genética. Cadê Gondwanaland? Ah, aqui. Pertinho da África. Podem ver nesse mapa como as diversas massas de terra podem ter se encaixado uma vez.
Isso é o que cientistas suspeitam que seja verdade. Eles chamam esse continente, antes de ser dividido, de Gondwanaland. Eles tiveram o nome da história da criação das tribos do oeste africano. Se lerem as diversas histórias da criação dessas tribos, todas têm diferentes ideias sobre como a criação aconteceu, mas há um fio condutor que se repete em todas elas. Tudo que eles afirmam que vieram do oeste de uma ilha ao largo da costa ocidental da África e que ela era chamada Gondwana. Todos concordam sobre essa informação específica, com uma única exceção conhecida dos Zulus, que afirmam ter vindo do espaço. Os registros sumérios retratam os seres humanos com cerca de 1/3 da altura dos Nephilim. Os Nephilim eram definitivamente gigantes em comparação a nós. Eles tinham entre 3 e 4, quase 5 metros de altura, se dermos crédito aos registros. Não vejo nenhuma razão para eles mentirem. Dot diz que houve gigantes na Terra, mas não diz que eles eram nem nada mais sobre eles. A Bíblia diz a mesma coisa. Eis o que é dito no capítulo 6 da Gênesis. Sucedeu que quando os homens começaram a multiplicar-se sobre a terra, e lhe nasceram filhas, essa é uma informação importante. Quando os homens começaram a multiplicar-se, falarei a respeito de um instante. Os filhos de Deus, pensem no narrador por um instante. Ele está dizendo os filhos de Deus no plural. De Deus no plural. Viram que as filhas dos homens eram formosas, e eles, filhos de Deus, tomaram para si mulheres de todas as que escolheram. Então disse o Senhor: o meu espírito não permanecerá para sempre no homem, porquanto ele também é carne. Isso indica que o Senhor também é carne. Mas os seus dias serão 120 anos. Naqueles dias havia gigantes na terra, e também depois, quando os filhos de Deus conheceram as filhas do homem, as quais lhe deram filhos. Estes tornaram-se poderosos homens de renome da antiguidade. Essa passagem da Bíblia tem sido interpretada de muitas maneiras, mas quando a vemos à luz do que os registros sumérios afirmam, ela assume um aspecto completamente diferente, especialmente quando ele lê a versão mais antiga da Bíblia, que diz que eram os chamados gigantes. Eles eram chamados de Nephilim na Bíblia cristã, exatamente a mesma palavra que aparece nos registros sumérios. Há mais de 900 versões da Bíblia no mundo, e quase todas elas comentam sobre gigantes, uma grande porcentagem delas especificamente os chamando de Nephilim. Concebendo a raça humana, o papel de Sírios, que são os golfinhos, lembra? Seres golfinho. Thoth disse que existiram gigantes aqui na Terra. Isso foi tudo que ele me disse. Não comentou sobre como chegaram aqui, nem de onde vieram. Ele disse que quando a nossa raça foi criada, esses gigantes tornaram-se a nossa mãe. Ele disse que 7 deles se reuniram, deixaram seu corpo morrendo conscientemente e formaram um padrão de 7 esferas de consciência entrelaçadas, exatamente como o padrão da Gênesis, sobre o qual aprenderão no capítulo 5. Essa fusão criou uma chama azul esbranquiçada que os antigos chamaram de flor da vida e colocaram essa chama dentro do útero da Terra. Os egípcios chamam essa matriz de salões de Amente, a qual é um espaço quadridimensional em que está localizado tridimensionalmente cerca de 1,6 mil quilômetros abaixo da superfície terrestre e está ligado à Grande Pirâmide por meio de uma passagem quadridimensional. Um dos principais usos dos salões de Amente é para a criação de novas raças ou espécies. Dentro dele se encontra outro salão, baseado em proporções de Fibonacci, feito de algo que parece ser pedra. No meio do salão há um cubo, e em cima do cubo está a chama criada pelos Nephilim. Essa chama tem de 1 a 1,5 metro de altura e cerca de 90 centímetros de diâmetro. Tem uma luz azul esbranquiçada, essa luz é prana puro, consciência pura. Qual é o ovo planetário criado para começarmos essa nova trajetória evolutiva que chamamos seres humanos. Thoth disse que existe uma mãe. Thoth disse que se existe uma mãe, deve existir o pai em algum lugar. E natureza do pai, o esperma do pai deve vir de fora do sistema ou do corpo. Assim, quando os Nephilim dispunham os seus frascos e se preparavam para o desenvolvimento dessa nova raça, outra raça de seres de uma estrela muito distante, o terceiro planeta, de Sirius B, estava preparando para se viajar à Terra.
Integrantes dessa raça, 16 do sexo masculino e 16 do feminino, que eram casados, constituindo uma única família. Também eram gigantes na mesma altura dos Nephilim, embora os Nephilim fossem basicamente seres tridimensionais, os sirianos eram quadridimensionais. 32 pessoas casadas entre si provavelmente sou estranho também. Na Terra, um homem e uma mulher se casam porque estamos refletindo a luz do nosso Sol. O Sol é de hidrogênio, que tem um próton e um elétron. Nós duplicamos esse processo do hidrogênio. E é por isso que nós casamos de maneira como de costume, um com o outro. Se visitassem planetas que têm sóis de hélio, os quais têm 2 prótons, 2 elétrons, 2 nêutrons, então encontrariam 2 homens, 2 mulheres, se unindo para gerar filhos. Quando forem a um velho Sol, como o Sirius B, que é uma anã branca e altamente evoluída, verão que ele tem um sistema de 32, gerando. Portanto, os sirianos vieram aqui e souberam exatamente o que fazer. Eles entraram diretamente no núcleo do Salangeamente, justamente dentro da pirâmide e diante da chama. Esses seres tinham a compreensão de que todas as coisas são luz. Eles entendiam a ligação entre pensamento e sentimento. Assim simplesmente criaram 32 lajes de quartzo rosa com cerca de 76 centímetros de altura, 90 ou 1,20 de largura e 5 ou 6 de comprimento. Eles criaram a partir do nada, absolutamente do nada mesmo, ao redor da chama. Então, eles se deitaram sobre aquelas lajes, alternando entre masculino e feminino, olhando para cima e com a cabeça voltada para o centro ao redor da chama. Os sirianos conceberam ou fundiram-se como uma chama ou ovos dos Néfilins. No nível da terceira dimensão, os cientistas Nephilim colocaram ovos humanos criados em laboratórios no útero de 7 mulheres. Nephilim, das quais o primeiro ser humano acabou nascendo diferente. Calma. A concepção em termos humanos acontece em menos de... Os sirianos conceberam, fundiram-se com uma chama ou ovo de Nephilim. No nível da terceira dimensão, os cientistas Nephilim colocaram ovos humanos criados em laboratório no útero das 7 mulheres. Nephilim, das quais o primeiro ser humano acabou nascendo. A concepção em termos humanos acontece em menos de 24 horas, o processo básico através das primeiras 8 células. Mas a concepção em nível planetário é diferente. De acordo com Toth, eles permaneceram deitados ali sem mover-se por aproximadamente 2.000 anos, concebendo com a Terra essa nova raça. Finalmente, depois de 2.000 anos, os primeiros seres humanos nasceram em Gondwanalândia, um largo na costa sudoeste da África. Gente, eu não vou adiantar o passo, tá? Eu tô sentindo que tá na hora de parar. O sono. Eu não sei, parece que quando eu tô gravando me vem um negócio, sabe? Uma energia assim. Não é ruim, não. Mas me deixa muito aéreo, sabe? Então eu vou respeitar esse tempo. A gente vai continuar esse estudo, tá? Na próxima a gente vai falar sobre a chegada de Enlil e vamos conversando, tá? Se ficou alguma dúvida, reveja o vídeo, escreva aí, se eu puder eu te ajudo. Deixa seu like, tá? E vamos nos falando nos próximos vídeos. Brilha!